A disciplina Fundamentos do Direito Aplicados ao Jornalismo será ministrada por mim, Adriano Fernandes Ferreira, e nós teremos nesse semestre, então, 2019-2, a discussão com relação à aplicação dos termos jurídicos, da utilização das ciências jurídicas pelos profissionais da área do jornalismo. Então, nós vamos passar algumas noções básicas do conteúdo de direito, de uma forma bem simplificada, para que os alunos de jornalismo tenham noção, ou no seu dia a dia, ou na forma de escrever, ou numa matéria jornalística, da aplicação correta dos termos jurídicos. Então, para iniciar a disciplina, nós podemos fazer um retrocesso, uma análise de quando surge o direito. Então, nós podemos afirmar que o direito surge quando surge a sociedade. Então, a partir do momento em que o ser humano passa a viver em sociedade, também começa a acontecer regras jurídicas para regular a vida desse ser humano nessa sociedade. No início, nós podemos falar que essas regras eram mais simples, muito mais pequenas ou de menor escala do que nós temos hoje na sociedade do século XXI. Uma sociedade muito mais complexa, uma sociedade com muito mais relações jurídicas e, portanto, o direito acaba se tornando mais complexo. Então, na atual conjuntura do século XXI, nós temos as formas de comunicação muito mais avançadas, nós temos os sistemas de tecnologia muito mais avançados, as ciências da saúde muito mais avançada do que há 50, 100, 200 ou 5, 6 séculos atrás. Então, nós temos que o direito hoje é uma ciência muito mais complexa do que no seu início. Então, o direito é um fato ou um fenômeno social que não existe se não existisse a sociedade. E a partir disso, nós podemos falar que o direito estabelece os limites da ação de cada ser humano dentro dessa sociedade. E nós temos que atrelar a ideia de que cada ação existe uma reação, ou seja, que para cada direito existe também obrigações. Então, só para exemplificar, o direito à vida de um ser humano deve ser respeitado pelos outros 7 bilhões de habitantes do planeta. Então, o direito à vida de um gera obrigação para os outros 7 bilhões de habitantes do planeta, sem falar também para os estados, para a sociedade, para todos aqueles que devem respeitar esse direito à vida. Então, o direito estabelece esses limites de ação dentro dessa sociedade. E nesse contexto nós podemos identificar e deixar muito tranquilo e claro que o direito ele serve então para regular as relações entre os indivíduos e também entre o indivíduo e o Estado, entre o indivíduo e a sociedade da qual ele habita. Então, o direito, nós podemos falar que o conceito de direito está ligado diretamente a uma ideia de obrigatoriedade de comportamento. Então, o direito traz essa relação de obrigatoriedade. O direito tem um elemento que não está contido, como nós vamos ver, na moral e na ética, que é a coercibilidade. Então, o direito ele é coercivo. O direito impõe uma coação. O indivíduo não faz porque quer, mas ele faz porque é obrigado. A lei o obriga a fazer dessa forma. Então, o direito é esse conjunto de regras obrigatórias com força coativa que garante a convivência social. Então, o direito está ligado à sociedade, a essa regra em sociedade, para que então para que os indivíduos que pertencem à sociedade façam de forma obrigatória e cumpram as regras estabelecidas pelo direito. O direito é essa regra de conduta que permite a coação, a coercibilidade em certas circunstâncias, a ser exercido pelo poder competente. Aqui o poder competente é o Estado, né? Então, o indivíduo que não cumpre uma regra jurídica porque quer, ele vai ser compelido a fazê-lo e vai ser então o Estado que vai compelir esse indivíduo a exercer as regras jurídicas. Então, o Estado, nas suas mais diversas acepções, nós temos aí o Estado como um todo, mas nós temos a esfera federal, estadual, municipal,
nós temos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Junto com o poder executivo, nós vamos ver as atividades do poder de polícia, né? O poder de polícia é preventivo e o repressivo. Preventivo, a polícia militar, o repressivo, a polícia civil. Nós vamos ter, paralelo a isso, também atrelado ao poder executivo, o Ministério Público. E se o indivíduo não fizer de forma voluntária, esse poder repressivo, Ministério Público, atrelado à ideia de polícia, pode fazer a denúncia junto ao Poder Judiciário e o Judiciário, então, pode cercear no extremo máximo a liberdade do indivíduo e ele pode ter, então, a sua liberdade cerceada por não cumprir regras jurídicas, aquelas regras mais graves. Então, quando nós falamos em direito, nós temos que essa terminologia jurídica é um grande desafio para quem estuda o direito, principalmente para saber o que significam as palavras e utilizar essas palavras de uma forma adequada, cada uma dentro do seu contexto, cada uma dentro da sua acepção, porque nós podemos estar nos referindo a uma coisa e acabar utilizando um outro termo jurídico, como por exemplo, quando a gente fala furto, a gente está falando que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E se a gente narrar uma situação dessa, mas ocorreu uma situação de violência, não é mais furto, mas é um roubo, tá? Porque quando impõe-se violência, nós saímos da esfera do furto e entramos dentro da tipificação do roubo. Então a ciência do direito dispõe de instrumentos próprios de significação harmônica que se tomam muitas vezes de empréstimo de outras ciências, mas tem a sua especificação dentro do direito. Então a linguagem é fundamental para o raciocínio jurídico. Então nós temos que utilizar uma linguagem escorreita, uma linguagem adequada para não incorrermos em erros crassos quando citamos algumas coisas. Como, por exemplo, o termo ocupação para o direito é a forma de adquirir a propriedade. Prescrição para o termo jurídico é a perda do direito de ação, que se contrapõe à decadência, que é a própria perda do direito. E quando nós falamos em competência, muitas vezes a gente se utiliza do termo competência e a gente muitas vezes ouve dizer o seguinte, o juiz fulano de tal é incompetente. Não quer dizer que ele não tenha competência, que não seja uma pessoa competente, que não seja uma pessoa habilidosa, mas carece de competência para julgar determinada causa. Por exemplo, quando nós estivermos estudando sobre o Poder Judiciário, nós vamos observar que o Poder Judiciário ele é dividido em diversos ramos. Justiça estadual, Justiça federal, Justiça eleitoral, Justiça militar, Justiça do trabalho. E cada juiz, dentro da atuação dessa esfera do Poder Judiciário, tem a sua competência. Então, o juiz eleitoral só vai julgar causas que dizem respeito à questão eleitoral. E se chegar uma questão trabalhista, ele vai ser incompetente, porque competência nada mais é do que o poder que o agente público em praticar determinados atos que estejam dentro da sua esfera de atribuição. Então, nas acepções em que a palavra direito é usada, uma delas é tidas como principais, como, por exemplo, nós falamos em norma jurídica. Norma jurídica é aquela reguladora da sociedade. Então, o direito, nesse contexto, tem a característica de um direito objetivo, ou seja, de lei em sentido amplo. É um sistema de normas jurídicas vigente num determinado país, conhecido como normas agendi. E nós vamos ver que esse conceito de direito objetivo vai estar relacionado à lei, doutrina, jurisprudência, analogia, equidade. E aí nós temos um contexto maior dessa formadora fonte da norma jurídica. E por outro lado nós temos a facultas agendi, ou a faculdade jurídica, que é uma prerrogativa, é reconhecida pela lei e as pessoas em suas relações recíprocas. É o poder que o indivíduo tem de participar ou não de determinado ato. Então, eu posso ou não contratar, eu posso ou não vender, eu posso ou não participar de determinado ato. Isso está dentro da faculdade do indivíduo, dentro da sua esfera de faculdade. Então, nesse contexto, nós podemos ressaltar que o direito ele só existe, então, em função da sociedade, ele surge em decorrência dessa formação social,
que o direito estabelece então os limites da ação de cada indivíduo dentro dessa sociedade, que a ideia de direito está atrelada à ideia de coercibilidade, diferente da moral, diferente da ética. Então, o direito é esse conjunto de regras obrigatórias de forma coativa que garante essa convivência social. O direito, como regra de conduta, impõe ao indivíduo uma obrigação. E a terminologia, os termos técnicos, são importantes de serem utilizados de forma adequada, porque é instrumento de utilização para identificação de determinados institutos dentro do direito, de uma forma harmônica. E aí nós podemos, então, destacar a norma jurídica, que é esse conjunto de regras de forma objetiva, em sentido amplo, que vai englobar, além da lei, a doutrina, a jurisprudência, entre outras fontes do direito, e a faculdade jurídica, que é essa prerrogativa que o indivíduo tem de participar ou não de determinada relação jurídica.